Boa noite para todos nós. E feliz aniversário para a nossa instituição. É uma honra poder falar em uma casa que faz 100 anos de existência. É uma coisa extraordinária nós imaginarmos que há 100 anos atrás, outros que não nós aqui se reuniam para recolher aqui o esclarecimento que a doutrina espírita hoje nos oferece. É fantástico percebermos que o ideal atravessou o tempo, atravessou o século e está ainda vivo, mantendo a chama, não só do esclarecimento, mas do consolo também. Nosso tema de hoje exige que nós façamos uma viagem no tempo, para que a gente possa voltar a um período distante do que nós vivemos hoje, para entender determinados fenômenos que aconteceram na história da humanidade. Nenhum de nós que se aproxima do conhecimento espírita ignora que desde os primeiros movimentos da criatura humana sobre a face do planeta, o nosso governador planetário cuidou para que as informações espirituais nos chegassem, a fim de que nós, através das verdades do Espírito, conseguíssemos oferecer a nós mesmos a capacidade de entender as nossas dores e nos consolarmos diante das dores do mundo. E por esse motivo, o nosso governador, desde o princípio, nos ofereceu instrumentos muito valiosos, as chamadas religiões. O objetivo das religiões no planeta não é outro senão permitir ao homem religar-se ao Criador, reconectar-se ao divino e podermos efetivamente fazermos esse processo de melhoria íntima com a posse das coisas espirituais, que nos ajudariam de maneira bastante tranquila a não enlouquecermos com as coisas do mundo. Ocorre que, segundo o que o Espiritismo nos diz, havia 2 naipes de espíritos encarnados na Terra nesse período. Nós tínhamos, de um lado, os espíritos que eram nativos do planeta Terra, aqueles que eram efetivamente vindos do processo natural da evolução anímica e que teriam atravessado outras espécies primitivas até alcançarem a condição do Homo sapiens. Mas havia um segundo naipe de espíritos que também estavam encarnando na Terra de maneira bastante abundante nesse período. Este segundo grupo é identificado na literatura espírita com o nome de exilados. Mas eles, na verdade, não são tratados assim por Allan Kardec no livro A Gênese. A Gênese os trata como migrados, que é um nome muito mais próprio. Exilados parece que eles foram exilados. E no fundo eles foram migrados. Então a migração é um fenômeno comum, não é nada extraordinário, é um fenômeno típico da evolução, a migração dos espíritos. E não constitui, por conta disso, uma exceção à regra. Não, é um fenômeno razoavelmente comum, até apontado por Allan Kardec no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, onde ele trata sobre os aspectos das características dos espíritos de provas e expiações, em que uma delas é eles serem exóticos, ou seja, são de outros lugares. Então estar na Terra não era nada diferente, era uma coisa até razoavelmente até esperada. Ocorre que esse segundo naipe de espíritos extremamente habilitados no conhecimento intelectual tinham muitos atrasos no campo moral. Então, como eles eram muito inteligentes, a religião para eles não podia ser a mesma religião dos que eram nativos do planeta, porque os nativos do planeta eram mais ignorantes, eram mais dados a cultos exteriores. Então, o que fez o governador? Ofereceu 2 tipos de doutrinas no planeta.
Uma doutrina que era oferecida para os que eram da terra, uma doutrina politeísta, uma doutrina cheia de rituais, cheia de liturgias, com deuses muitas vezes antropomórficos. Ofereceu para a população da terra uma leitura que era uma religião mais primitiva e que era mais fácil daqueles que eram recém-saídos da animalidade entenderem como se comunicavam com os chamados deuses. Já para aqueles que eram migrados de outras regiões do universo, ofereceu-se uma doutrina diferente, apoiada em 10 pontos básicos. Primeiro, a existência de um Deus único. Segundo, a ideia de que o homem possui uma parte espiritual além da parte material, uma alma. Terceiro, essa alma é uma alma imortal, sobrevive à morte. Quarto, esta alma depois da morte vive no mundo espiritual e tem vida plena, havia vida no mundo espiritual. Número 5, esses que viviam no mundo espiritual se comunicavam com os homens, havia um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Número 6, havia um fenômeno chamado lei de causa e efeito, que os hindus chamavam de lei do karma, aonde os indivíduos, de acordo com as suas ações, recebiam o retorno dos seus atos. Número 7, o fenômeno da chamada reencarnação, o instrumento através do qual os espíritos teriam várias experiências corporais. Princípio número 8 dessa doutrina: nós todos estamos sujeitos a um processo evolutivo. A criatura humana, nas suas múltiplas encarnações, caminha no processo da construção da sua evolução. Número 9, o destino de todos nós é a felicidade. Que todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. E número 10, todos nós só encontraremos a felicidade quando vivemos o amor. A felicidade, ela não é uma coisa que é entregue aos espíritos porque eles já são velhos. Fosse assim, eu já era feliz. É quando nós vivemos o amor. A vivência do amor é que abre as portas da felicidade. Por isso que Deus não pode nos antecipar a felicidade, porque a felicidade é a decorrência do amor. Quem ama é feliz, quem não ama não é feliz. Questão 614 de O Livro dos Espíritos, que diz que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então essa doutrina, ela era uma doutrina muito profunda, porque ela falava de lei de causa e efeito, falava de reencarnação, falava de mundo espiritual, falava de mediunidade, falava de uma série de princípios que o homem comum não conseguiria entender. Por esse motivo, ela se tornou uma doutrina secreta. Ela não foi entregue para todas as pessoas. E nós vamos observar o derramar sobre a humanidade da doutrina secreta em vários povos antigos, começando pela Índia, com a recepção dos Vedas, depois o Mahabharata, o Bhagavad Gita, as expressões de religiosidade da Índia, que nos ofereciam essas verdades estudadas de maneira mais secreta. Os conhecimentos de Krishna, o Bhagavad Gita, que é uma parte do Mahabharata, onde nós encontramos ali as verdades transcendentes da imortalidade, da vida no sentido mais pleno. Ali também no Nepal nós encontraremos tempos mais tarde a mensagem de Siddhartha Gautama, que oferecia também conhecimentos muito semelhantes no entendimento da vida na ótica búdica. Mas não somente a Índia foi detentora dessas informações. No Egito Antigo também, 2.500 anos antes do nascimento do Cristo, Hermes Trismegisto compunha ali com a sua obra os princípios espirituais das verdades eternas, que compunha a chegada da doutrina secreta ao Egito Antigo. Sócrates, Platão, Pitágoras, Orfeu fariam a mesma coisa na Grécia.
ao mesmo tempo em que dentre os judeus nós também teríamos a oportunidade de conhecer essa doutrina secreta, que era chamada dentro do ambiente judaico de Cabala. A Cabala nada mais é do que as mesmas verdades escritas sob a ótica da visão judaica. Então, essa doutrina secreta ela foi espalhada exatamente para os povos migrados. São revelações, sim, são revelações. Elas não deixam de ser revelações, Armando. Elas são, só que não são revelações universais. Elas são revelações locais, porque elas não eram para todo mundo. Elas eram só para os povos migrados, não era para a humanidade. Por isso que quando Allan Kardec trata das revelações, ele trata apenas das revelações universais, aquelas que nos foram entregues não para os povos migrados, não para um segmento da sociedade, não para ser secreta, Célia, mas para que fosse efetivamente uma doutrina para que todos tivessem acesso. E aí vem uma grande questão. Para que você entregue uma mensagem que todo mundo entenda, ela não pode ser tão profunda como uma mensagem secreta. Não dá. Porque tinha muita gente que era mais ignorante, mais desconhecedor. Não dava para você pegar um povo ainda tão rude, recém-saído da condição da pré-história, e entregar para eles a ideia da reencarnação, do mundo espiritual, da comunicabilidade. Não compreenderiam. Então a doutrina secreta, ela tem que ser entregue por partes, e não de uma vez só, como Buda, como Krishna fizeram, que entregaram a doutrina inteira, porque os que o recebiam tinham condição intelectual de absorver esse conhecimento na sua integralidade. Quando a humanidade chega a um determinado patamar, e seria a condição mínima suficiente para que uma mensagem universal pudesse ser oferecida, o Cristo planetário então organiza um determinado segmento da sociedade para que recebesse uma revelação que deveria ser universal. Não se tornou, tá? Por que não se tornou? Porque o povo que deteve essa informação achou que era dele e juntou essa informação para si e não dividiu com ninguém. Ele recebeu a revelação que deveria chegar a todo mundo, mas ele simplesmente pegou e escondeu. Ele mesmo tornou essa doutrina como se fosse secreta, sem que esse fosse o objetivo. Isso é tão verdadeiro que quando a segunda revelação chega, que é Jesus, a segunda revelação vem, havia um atraso, porque a primeira ainda não tinha sido divulgada. 1.300 anos depois da primeira, chega a segunda, mas a primeira estava presa, travada dentro de um único povo. Aí, para divulgar a segunda, tem que ser um cara que conheça a primeira também. Se mandasse um cara que não conhecesse a primeira não ia só a segunda. Então é por isso que Paulo de Tarso é o grande divulgador desta mensagem, porque ele vai desentranhar a primeira, juntar com a segunda e oferecer esse binômio para o mundo. É por esse motivo que nós muitas vezes ouvimos falar da cultura judaico-cristã, porque Paulo de Tarso juntou as duas numa mensagem só. Mas a primeira das revelações que nós recebemos é o chamado os 10 mandamentos. É a primeira oportunidade que nós temos de um conhecimento que seria universal. Então ela não trata de questões muito profundas. Ela trata do básico, das questões mais imediatas que o homem deveria ter, para que ele fosse num degradê, alcançando um patamar de compreensão, para que viesse uma segunda, para que viesse uma terceira, e assim a doutrina que era secreta se tornasse conhecida de toda a humanidade. Por esse motivo, então, há um momento histórico narrado no texto bíblico aonde esse princípio da verdade secreta é oferecido para as pessoas.
O grande foco que a gente tem dentro da mensagem de Moisés é fundamentalmente a ideia de um Deus único. Existe exatamente um conteúdo moral associado a isso. Sim, a lei de Moisés e mesmo os próprios 10 mandamentos trazem por dentro deles, uma quantidade grande de informações do ponto de vista mais voltado para a questão moral da criatura. Mas o eixo central era a entrega de uma pequenina verdade. A ideia do Deus único, entregue para todo mundo, a verdade apresentada para todos. Muitas vezes as pessoas dizem, mas tem uma coisa errada aí, né? Porque a universalidade dos ensinos é que aponta a chance da verdade. E aí, Otacílio, olha a negação do princípio. Se todos os povos antigos eram politeístas, por que quem está certo é o monoteísta único? Nós ficamos só com um povo monoteísta no planeta. E por que esse era o certo? Por que não era mais lógico dizer, gente, está todo mundo certo, só os judeus que estão errados? Mas a gente fez o contrário. O único povo monoteísta é eles que estão certos, está todo mundo errado. É ilógico, não é? Mas foi de fato o que aconteceu. Por quê? Porque em todas as religiões politeístas sempre só tem um Deus criador. Se você for para a religião grega, só tem um que cria, que é Zeus. Só ele cria. Os outros são cuidadores, eles cuidam das coisas. Então tem o Deus da agricultura, tem o Deus da beleza, tem o Deus do sol, tem o Deus disso, Deus daquilo, mas criador é só Zeus. Se você for para a Escandinávia, também só tem um Deus que cria, que é Odin, o pai de todos. Aquele outro Deus lá da Escandinávia que é feio, o Thor, ele não cria, ele é só o Deus do trovão, ele não cria. Criador, só o pai dele que é Odin, só ele é o criador. Então em todas as religiões eu tenho um criador e os outros são na verdade tutores. Um é o criador, Brahma cria, Shiva destrói a vida e Vishnu faz a permanência da vida. Mas quem cria? Brahma. Então vejam que é politeísta, mas na verdade a gente chama de Deus aquilo que na verdade não é Deus. Deus na verdade só tem um mesmo. Se você for olhar com lupa, só tem um que cria, só tem um Diego. Os outros não são deuses. E o que é curioso também é que no politeísmo não existe anjo. Nenhuma religião politeísta tem anjo. E toda religião monoteísta tem anjo. Por que, meu Deus do céu? Por que toda religião monoteísta tem anjo e nenhuma politeísta tem anjo? Porque os espíritos se comunicavam com os homens pela mediunidade e eram chamados de deuses. Quando chegou no monoteísmo, disse, não, só tem um Deus. Bom, mas se é um só, por que aquele que falou comigo tinha uma cara diferente do outro? Ele tem duas caras, como é que pode? Então, deve existir alguma coisa que não é só Deus que fala com os homens. Mas não pode ser outro Deus. Então, como é que vai ser? Não, vamos criar uma coisa aqui. Então, toda religião monoteísta, seja o judaísmo, o cristianismo ou o islamismo, qualquer uma das três tem anjo, para poder se comunicar com os homens. E já o politeísmo não precisa de anjo, porque são os próprios deuses que conversam com as pessoas. Então, chegou um momento mágico no qual a mensagem da doutrina secreta precisaria ser entregue para a humanidade como um todo. E narra o texto bíblico que o povo de Israel, saindo do Egito, atravessando o deserto, 7 semanas depois de estarem no deserto, Moisés pede para que o povo fique no pé da montanha e ele sobe ao Sinai para receber as chamadas tábuas da lei. São 2 tábuas. Eu não sei como é que ele desceu segurando 2 pedras na mão, porque para subir já é difícil, descer é pior ainda, e com 2 pedras na mão deve ser mais complicado. Mas
Ele desceu. Uma tábua de pedra de um lado e uma tábua de pedra do outro, escrito na primeira tábua 5 mandamentos e na segunda tábua mais 5 mandamentos. E é muito curioso porque os primeiros 5 mandamentos é a relação do homem com o Criador. O homem com Deus estão na primeira tábua, o homem com o próximo estão na segunda tábua. Então a primeira das tábuas, chamada Luhá, na primeira Luhá estão os 5 mandamentos. Primeiro mandamento da lei de Deus. As pessoas acham que é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Pois não é. Não é esse. Primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus que vos tirei do Egito, a terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é: você não vai ter outros deuses diante de mim, não haverá outros deuses. Eu sou o único Deus que existe. Primeiro dos mandamentos da lei de Deus. E este mandamento, ele já seria suficiente para acabar com as guerras, com o desamor, com a violência, com o ódio no planeta. Não sabe mais nada, tá? Por quê? Porque o monoteísmo bem entendido, ele acaba com as desigualdades, acaba com tudo. Imaginemos que nós sejamos politeístas. Então, eu tenho um Deus que me criou. E existe um Deus que criou o chinês. O Deus que criou o chinês não é o Deus que me criou, porque o Deus que me criou é o Deus que me criou. O Deus que criou o chinês é um Deus de lá que eu não sei qual é. Então, qual é a minha relação com o chinês? Que tipo de relação? Não tem nenhuma. Pode matar? Pode, porque eu não sei quem é o Deus dele, não sei quem é. Pode matar. Não é nada. Não tem nenhum vínculo comigo. Mas se existe um único Criador, que criou todas as criaturas que existem, que criou a mim e criou o chinês também. O chinês que foi criado, ele é criatura da mesma fonte. Nós somos originários da mesma fonte. Então, se o meu Criador criou a mim e criou a ele, quando eu olho para ele, gente, ele foi criado pelo mesmo cara que criou a mim. Então eu não posso, de repente, ter uma visão de que ele seja alguém estranho. Isso seria suficiente para acabar com guerras, para acabar com os ódios, porque eu diria: eu sou originário de uma mesma fonte que criou ele também. Então nós temos algum tipo de vínculo, que eu não sei qual é, mas há um vínculo entre nós, por sermos criaturas do mesmo Criador. Mas a criatura humana não percebe isso. Mas é um progresso extraordinário, é um salto gigantesco que a criatura humana faz, na medida em que ela pode analisar as questões pelo lado do monoteísmo. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não consigo ver no monoteísmo progresso. Por que é progresso da civilização tornar-se monoteísta? Pela possibilidade de entender que tem um único Deus que criou a tudo, que há uma unidade de vistas, que todos estamos sujeitos a uma mesma fonte, a uma mesma lei. E essa compreensão que nos une, que sela as nossas relações, Estela Martins, que junta as nossas vidas num todo único, nos faz entender que existe uma única fonte criadora. Então, por isso, é um indicativo de progresso. É um sinal de que nós progredimos. Para a doutrina espírita, compreender a ideia do monoteísmo é um passo muito grande no avanço da criatura humana no entendimento da vida. E quando nós nos debruçamos sobre o Livro dos Espíritos, nós iremos encontrar uma questão 648 da obra básica. Questão 648 é a última pergunta do primeiro capítulo da terceira parte de O Livro dos Espíritos.
E nessa pergunta, Allan Kardec indaga se a lei moral, a lei de Deus, se ela pode ser observada considerando 10 aspectos diferentes. Kardec deve ter sentado e deve ter pensado, gente, eu podia analisar essa lei por vários aspectos, podia fazer essa lei de Deus, de que jeito? Eu acho que eu posso colocar esse aspecto, posso colocar esse, e foi relacionando os aspectos da lei de Deus. Muitas vezes nós achamos que são 10 leis diferentes. Elas não são 10 leis, elas são 10 aspectos da mesma lei, porque não existe a rigor a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de instrução, não tem. Existe a lei de Deus, a lei moral, mas eu posso olhar essa lei de Deus e enxergar nela um aspecto, que é o aspecto do trabalho, o aspecto da reprodução, o aspecto da destruição. É uma visão minha. Talvez uma forma de nós entendermos o que seja isso é imaginar um dado. Um dado. Que dado que a gente joga? O dado, ele tem 6 lados, mas ele é um elemento só. Ele é um único corpo. Só que ele pode ser visto por 6 faces diferentes, mas ele não deixa de ser um. Eu olho daqui, tem escrito 4, olho daqui, tem 3, tem 2, tem 5, tem 1, mas é um objeto só. A lei de Deus, ela tem 10, é um objeto que tem 10 faces. E eu posso olhar cada uma dessas 10 faces, que são, na verdade, o mesmo todo. É uma lei só que eu posso dizer assim, eu queria olhar os aspectos referentes à reprodução que a lei moral tem. Agora eu quero ver os aspectos referentes à igualdade que essa lei tem. Então, é enxergar da lei as características que ela possui, sem que necessariamente sejam leis distintas, mas é uma lei só, Cecília. É só uma lei. É a mesma lei olhada por ângulos diferentes. E se eu pegasse essa lei moral e começasse a procurar qual o aspecto dela mais se parece com aquilo que a gente descobre com a descoberta de um primeiro mandamento, que nos conta que existe um Deus único, nós vamos perceber que há um progresso muito grande da criatura. E na lei moral, chamada lei do progresso, vai se falar sobre a evolução do entendimento do homem, da compreensão da criatura, a capacidade de ver as coisas de forma cada vez diferente à medida que o espírito evolui. Capacidade de nós vermos a lei de Deus se transformando diante de nós. Então, quando a gente estuda na lei moral os aspectos referentes ao progresso da civilização completa, dos avanços que se pode ter, de como que a compreensão do homem se dilata ao longo do tempo pelo alargar da sua visão de mundo, nós vamos perceber que o primeiro dos mandamentos, ele está muito conectado com essa visão da lei do progresso. Se nós pudéssemos fazer um fio daquele tipo que a professora Raimundinha gostava de colocar na escola para a gente, quando dizia assim, enumere a primeira coluna de acordo com a segunda. O primeiro mandamento da lei de Deus, ele está muito próximo dos conteúdos apresentados na lei do progresso. Há uma correlação estreita entre esses dois pontos. Percebe-se isso de uma forma muito clara. Mas são 10 mandamentos, tá? E nós temos um segundo mandamento. Um segundo mandamento que é um mandamento chamado da seguinte forma. As pessoas acham que o segundo mandamento é guardar sábados, domingos e feriados. Mas não é. Não é. O segundo mandamento é: não farás escultura do que há embaixo na terra, nem em cima no céu, nem debaixo das águas. Não construirás objetos de adoração, não te curvarás diante delas e não as adorarás, porque eu sou o Senhor, teu Deus.
Então, é um mandamento que, durante um certo período da nossa história, não havia interesse religioso no Ocidente de que essa verdade fosse conhecida. Para os judeus isso nunca mudou. Sempre foi este o segundo mandamento. Não se fazer imagens do que quer que seja e não se prestar culto a elas. Isso nem sempre foi observado. Mas é interessante nós notarmos que quando se diz que não terás outros deuses diante de mim, não farás nenhuma escultura, não te prostrarás diante delas, está dizendo o seguinte: não cria objeto de culto a nada no mundo que não seja eu. Quantas vezes nós nos curvamos diante de determinadas coisas que nós passamos a adorar, a admirar, a reverenciar mais do que o próprio Criador. Vem uma mega da virada de R$1 bilhão. E a pessoa pensa, puxa vida, mas se eu aplicar R$6 e ganhar, é um investimento muito bom. E aí muitos de nós somos fascinados pela questão do ter. Passamos por cima da ética, passamos por cima dos valores morais que acreditamos. Pela paixão pelo dinheiro, pela paixão pelo ter, nós fazemos até rupturas éticas daquilo que não poderia ser negociado por nós, mas nós fazemos. Trabalhamos em determinados lugares e até nos corrompemos, permitimos-nos ser corrompidos ou corrompemos os outros. Adoramos outros deuses, criamos imagens que nos curvamos diante delas. E essas imagens são a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vontade de sermos ricos, famosos, poderosos, detentores de valores materiais, e utilizamos das crenças espirituais para reverenciar as coisas da matéria. É uma coisa meio esquizofrênica, mas a gente, dotado de um conhecimento espiritual, usa o conhecimento espiritual para trabalhar as questões da matéria, como se nós ainda estivéssemos aprisionados a esse conceito. Nós estamos há séculos, há milênios, Ângela, que a gente não sabe viver a religião verdadeira. Desde o princípio da história, vinha um revelador lá atrás, trazia uma doutrina, gente, esse negócio é muito bonito, vou raspar minha cabeça para mostrar que eu sigo a ele, vou botar uma roupa da cor tal para mostrar que eu sigo, mas na verdade por dentro eu não vivia. O outro deixava o cabelo grande crescer, a barba enorme. Por quê? Agora eu sou um seguidor, porque tem uma barba lá no joelho e eu ando desse jeito. Eu não sei se vocês conhecem um segmento do hinduísmo chamado os sadhu. Os sadhus, eles se veem libertos de todas as coisas, não tem bens materiais. Muitos andam até nus para dizer que não tem nem roupa para vestir. E quando eles vão para a cidade, eles procuram as cinzas dos mortos e se passam aquela cinza das pessoas que foram cremadas para dizer que eles não são nada senão cinzas. Não possuem nada, não possuem dinheiro, não possuem roupa, não possuem coisa nenhuma. E dizem assim: a partir de hoje eu não vou falar mais. E fica o resto da vida mudo. Não fala mais, pronto. Tem um caso famoso de um sadhu que há mais de 50 anos atrás ele levantou o braço e disse: eu não vou baixar mais o braço. Não é verdade. Ele levantou o braço e disse: a partir de hoje o braço não vai mais baixar. Eu não preciso dizer para vocês, Fernanda sabe isso melhor do que eu, que levantou o braço, não mexeu muito tempo, ele perdeu a articulação. Eu acho que no primeiro ano deve ter dado um pouco de trabalho manter o braço para cima. Hoje, depois de 50 anos, já nem faz mais esforço, que o braço está sequinho, parece um galho seco.
Então, é a forma de adoração que muitas vezes a gente tem. Quantas vezes construímos igrejas faustosas para adorar a Deus? Colocamos ouro nessas igrejas. Quantos equívocos nós já tivemos no passado? Quantas vezes, em nome de Deus, nós tiramos a espada, nós matamos, nós ferimos, nós fizemos guerra, colocamos pessoas na fogueira? É uma fé muito infeliz, quando nós poderíamos ter uma fé liberta, uma fé liberta, uma fé que nos permitisse viver de maneira plena, distante dessas adorações das coisas materiais, das nossas vaidades, mas nós ficamos presos, arraigados a esses processos, migrando de doutrina em doutrina, sem nos libertarmos, como se nós fôssemos escravos de um conceito que nós temos tanta dificuldade de nos desembaraçar deles. Quando nós vamos para o livro dos Espíritos e olhamos a lei moral, nós vamos encontrar uma lei que fala muito disso, a lei de liberdade. Porque a lei de liberdade diz o seguinte, que a criatura humana precisa aprender a libertar seu pensamento, a libertar-se das injunções que a vida material nos impõe, ter liberdade no pensamento, ter liberdade para pensar desescravizadamente, a não se sujeitar às questões da matéria, mas pensar como espíritos que somos, desatrelados desta visão infeliz que muitas vezes a vida material nos coloca, e nós absorvemos esse conhecimento, absorvemos esta forma de funcionamento e seguimos as nossas existências marcados por uma quantidade enorme de dores. Nós não precisaríamos disso. Nós poderíamos ser livres. Nós poderíamos ter tido desde o princípio uma religião liberta. E nós mesmos, quando chegamos na doutrina espírita, que tem clareza, nós nos escravizamos dentro da doutrina espírita também. Porque o princípio mais importante da doutrina espírita é a transformação moral. Esse é o objetivo dela. Mas só que fazer transformação moral dá muito trabalho. Então a gente se escondeu atrás de uma placa, ficou escondido atrás dela e decidiu dizer o seguinte, Eliomar: nós vamos dizer que estamos fazendo transformação moral porque vai fazer a caridade. Então, já que fora da caridade não tem salvação, você é caridoso, aí significa que eu mudei. E nem sempre. Eu posso ser uma pessoa que faz muita filantropia, mas sou uma pessoa estúpida, grosseira, impaciente, brigo com os outros, não tenho paciência por ninguém, sou uma pessoa de difícil trato, mas eu estou sempre no centro espírita, varrendo, limpando, cuidando, fazendo as coisas, mas não se aproxime de mim que eu dou um coice. Esse não é o propósito. Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, dá duas dicas muito importantes. Ela diz: todo mundo que inicia um trabalho de mudança interior tem duas características. Primeira, é gentil com as pessoas. É gentil com as pessoas. Eu não posso ter um guru iluminado, Ângela, que trata mal as pessoas, que é grosseiro, que morde os outros, que não quer que ninguém se aproxime. Isso é um indicativo de que ele não está se iluminando. Mas essa é só a primeira. Ele é gentil com as pessoas. Segunda característica, ele não faz exigência. Fez muita exigência, desconfie que não está se iluminando. Porque os que se iluminam não estão tão preocupados com as coisas exteriores. Estão libertos, estão livres e, portanto, desatrelados dessa questão. O terceiro dos mandamentos da lei de Deus ainda está na primeira tábua, que é a tábua que fala da relação do homem com Deus. E o terceiro dos mandamentos diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Muitas pessoas acham que tomar o nome de Deus em vão é tomar o nome de Deus em vão. Mas não é.
O mandamento diz para não tomar o nome de Deus em vão. É essa que é a diferença. Porque as pessoas acham, não pode falar o nome de Deus. Então, eu falo Senhor, eu falo aquele que me enviou, o misericordiosíssimo, para não usar o nome dele, porque o nome dele não pode ser usado em vão. Não é esse o sentido, Cecília, não é esse o sentido. Eu tomo o nome de Deus em vão quando eu me aproprio do nome de Deus e me escondo atrás desse nome para fazer coisas erradas. Estou confundindo vocês com o que eu estou falando? Às vezes, a pessoa tem um interesse que não é o mais nobre do mundo, mas ela se utiliza do nome de Deus para chegar na pessoa e tirar dela aquilo que ela quer. E aí, eu estou usando o nome de Deus em vão, porque a pessoa diz, não, mas ele é religioso, então ele deve ser bonzinho. E eu estou exatamente me valendo desse avalista. Eu levo Deus comigo e digo, fala aí para eles que eu sou bonzinho, diz aí para mim. Aí, ele é bonzinho, tá? Sempre faz coisa boa, então confia nele. Aí você confia nele e o cara apronta com você. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Às vezes, nós temos processos de sedução sexual que decorrem desse tipo de expediente. O sujeito se apropria do nome de Deus, seduz, você acredita porque a pessoa é alguém que tem uma certa relevância dentro do ambiente religioso, mas a pessoa no fundo é alguém que está infelizmente equivocada. Isso é tomar o nome de Deus em vão. É vivermos de uma maneira diferente, é não entendermos a nossa relação com o Criador. Eu quero utilizar-me de Deus para os meus interesses pessoais. É quando por algum motivo eu quero me valer da pretensa proximidade de Deus para fazer aquilo que eu bem quero. Eu não entendi como a lei de Deus funciona. Eu não entendi como é que eu me religo a Deus. Porque eu me religo a Deus não é buscando as coisas da matéria. Eu me conecto ao divino, eu me relaciono com o espiritual quando eu não utilizo o nome dele de maneira equivocada. Utilizar-se do nome de Deus, valer-se desse tipo de argumento, de estratégia para alcançar objetivos mesquinhos, é não entender que religião existe para religar o homem ao divino e não para ser uma espécie de relação social, um cartão de apresentação para a sociedade. Religião não é cartão de apresentação social, é uma relação interna da criatura com ela mesma. E quando nós consultamos o livro dos Espíritos e buscamos o que falam os Espíritos sobre essa conexão com o divino, sobre essa pureza na religação do homem com Deus, nessa forma de nós nos vincularmos a Ele, nós iremos encontrar uma lei de Deus que possui esse tipo de conexão. É a lei de adoração. A lei de adoração vai discutir dentro de O Livro dos Espíritos exatamente como que se dá essa conexão do homem com o sagrado, do homem com o divino. E seguindo ainda na primeira das tábuas, nós temos um quarto mandamento, que é o mandamento mais polêmico para os ocidentais. Os ocidentais acham esse mandamento de última, horrível. Mandamento horroroso, né? Que é o mandamento assim: lembra-te de santificar o dia de sábado. Nesse dia não trabalharás tu, nem tua mulher, nem teus filhos, nem teus servos, nem os filhos de teu servo, nem tua serva, nem teu jumento, nem tua jumenta, nem teu cavalo, nem teu boi. Não trabalharás, não trabalharão. Eles descansarão. E assim tu farás para que tu possas santificar o dia do Senhor. E há muitas pessoas que dizem, gente, mas esse mandamento é muito atrasado, né? Porque esse negócio é muito esquisito. Eu não posso sair sábado, né?
Meu jumento não pode trabalhar. Eu não posso trabalhar. Minha mulher também não pode trabalhar. Ninguém vai trabalhar. Ah, o que é isso? Não é possível. Pois é, mas sabia que é um mandamento? O mandamento é esse. Só que os ocidentais têm uma visão completamente diferente do que acontece numa família judaica no Shabat. Os ocidentais acham que quando chega no Shabat, os judeus ficam paralisados assim, esperando o Shabat acabar para ele se mexer. E não é verdade. Gente, o dia mais feliz na semana judaica é o Shabat. Quando chega na quarta-feira, a família já começa a se preparar para o Shabat, que é na sexta. A reunião do Kabbalah de Shabat ocorre na sexta, depois do pôr do sol. Então, na quarta-feira já começa. O Shabat vai ser onde essa semana? Vai fazer aqui em casa, vai para a casa dos amigos, vai para a casa do filho, nossos filhos virão para cá. Eles já começam a se programar para o Shabat. Quando já chega mais próximo, o que a gente vai comer no Shabat? O que vai preparar? Vai comer o quê? Então, há toda uma celebração do Shabat em família. Quando chega a sexta-feira à noite, está toda a família reunida. Estão todos os filhos. Está todo mundo em volta da mesa. É uma festa linda. A família se reúne em volta da mesa. Vai celebrar a existência da família, vai celebrar a conexão deles com Deus, vai fazer toda uma atividade de integração do grupo familiar. É uma festa bonita, muito bonita. Nós cantamos algumas músicas no Shabat muito legais. Tem uma música que a tradução dela diz assim, que 2 anjos chegaram para assistir o Shabat, o anjo do bem e o anjo do mal. 2 anjos vieram. Isso é judaísmo, gente, não é espiritismo. 2 anjos vieram, o anjo do bem e o anjo do mal vieram para assistir o Shabat. Se a mesa estiver posta, tudo arrumado, tudo preparado, a família toda ali esperando o Shabat, o anjo do bem virará para o anjo do mal e dirá, que seja assim no próximo Shabat. E o anjo do mal vai dizer, amém. E eles vão embora. Se na hora do Shabat os 2 anjos chegarem, encontrarem a mesa desarrumada, filhos ausentes, família sem cuidar de nada, não tem comida em cima da mesa, está todo mundo preocupado com outras coisas, os 2 chegam e o anjo do mal diz, que seja assim no próximo Shabat. E o anjo do bem diz, amém. Mas essa visita, então, eles cantam uma música do tipo, venham anjos, venham participar da nossa festa, sentem conosco, celebrem o Shabat em família. E é um momento em que a família fica junta e não se faz outra coisa, sabe para quê? Para cuidar da família. Então é o dia em que você lê para os filhos, que você dedica para sua mulher, que você fica em casa para ficar com os outros. Não se pode ter outra ocupação, porque família é a coisa mais importante que existe. Então é o dia de brincar com os netos, é o dia de brincar com os filhos, é o dia que se sabe que ninguém vai fazer nada, a não ser um cuidar do outro. E quando chegar na hora da ceia, nós vamos sentar na mesa, todo mundo vai fazer a oração, vamos agradecer por aquele momento mágico de estarmos juntos. Isso é um Shabat judaico, tá? Isso é feito na sexta-feira à noite. É lindo. É uma festa muito bonita. E as pessoas dizem, gente, isso não tem nada a ver parar o sábado para isso. Mas no movimento espírita, não existe uma recomendação da família se reunir semanalmente? Que a família tire um momento para ficar junto, para orar junto, para permanecer juntos. No livro Mestre de Amor, capítulo 59, tem uma mensagem de Joana de Ângeles sobre o Evangelho no Lar, em que ela diz nessa mensagem o seguinte: nesta noite, após o Evangelho, não vá para a rua, permaneça em casa, até o final do dia,
usufruindo dos fluidos que os Espíritos trouxeram para a família. Então essa coisa de fazer o evangelho no lar assim, está assistindo um filme, sei lá, Massacre da Serra Elétrica, e está ali assistindo, aí, hora do evangelho, mas agora, né, congela a cena, o Jason com a serra elétrica na mão, aí vai para o evangelho, na mesma sala da TV, fazendo o evangelho, o Jason ali só esperando acabar. Acabou o evangelho, da mesa mesmo que ela já aperta o play e o filme continua. Cara, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. É uma pausa, é uma parada na vida, para a gente não se perder nos dias da semana. Quando a gente se perde, hoje é quinta ou hoje é sexta? Não, hoje é segunda-feira, meu. É mesmo. Quando a gente se perde é porque nós estamos trabalhando demais. Nós não estamos fazendo a pausa do final de semana, importante para a reposição das nossas energias. Quando a gente vai para o livro dos Espíritos, tem uma lei que trabalha sobre a questão do repouso, da pausa, que a criatura humana tem o direito de repousar. E essa é a lei do trabalho. É a lei que está conectada com esse quarto mandamento. E o último dos mandamentos da lei de Deus, segundo Moisés, o último da primeira tábua, eu disse para vocês que eram todos relativos a Deus, mas eu menti. Porque o último mandamento da primeira tábua não é em relação a Deus, mas também não é em relação ao próximo. Então é aquela coisa, é um mandamento que não é sobre o próximo, mas também não é sobre Deus. Então teria que ter uma terceira tábua, uma tábua para Deus, uma tábua para o próximo e outra terceira tábua para esse mandamento. Só que esses que são objeto desse mandamento, eles são muito mais do que o próximo. Eles não podem estar na tábua do próximo, porque eles são mais do que o próximo. Mas eles também não são Deus, mas eles agem como co-criadores. E como eles são co-criadores, eles estão colocados na primeira tábua. É o único dos mandamentos que tem promessa. Nenhum mandamento tem promessa. Todo mandamento é assim: não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo, mas não tem nenhum que tem promessa. O único que tem promessa é o quinto mandamento: honrarás teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. O que eu acho lindo nesse mandamento é que ele não diz amarás teu pai e tua mãe para que se prolongue. Não diz. Ele diz honrarás teu pai e tua mãe. Porque honrar pai e mãe é diferente de amar pai e mãe. Às vezes a gente tem um pai e uma mãe que não dá para a gente amar, porque foi uma pessoa difícil, nos abandonou, nos violentou, nos tratou de uma maneira desumana, e a gente não conseguiu desenvolver amor por essa criatura. E é difícil amar uma pessoa nessa condição. Mas o mandamento não diz para amar, diz honrar. Honrar é não tirar deles a dignidade. E existem duas formas de nós não tirarmos a dignidade dos nossos pais. Primeira, quando nós somos jovens. Como é que a gente pode honrar pai e mãe sendo jovens? Não vivendo de maneira que os envergonhe. Se eu vivo de maneira que eu envergonho meu pai e minha mãe, eu estou desonrando meu pai e minha mãe. Mas eu não gosto deles. Você tem o direito de não gostar, mas tem o dever de respeitar. Então cuide. Cuide de não desonrá-los, de não envergonhá-los. Eu não consigo abraçar. Tudo bem, não consegue abraçar. O que meu pai me fez eu não perdoo. É um direito seu não perdoar. Vai nascer filho dele de novo. Mas tem direito. Tem direito, beleza, não dou conta, beleza, você não dá conta, tudo bem, não dá conta, mas isso não lhe dá o direito de viver de maneira a humilhá-los. Isso é a primeira forma. E a segunda é quando os nossos pais ficam velhinhos. Quando eles ficam velhinhos, nós também não devemos desonrá-los. O que seria desonrar um pai quando fica velho? É jogá-lo num canto como se ele fosse um traste. Às vezes você tem um pai que teve um AVC, ele está jogado em cima de um estrado de madeira, de compensado,
sem nada, com fome, com sede. Ninguém cuida, ele está ali abandonado como se ele fosse um nada, em cima de um tablado. Será que ele comeu? Será que ele bebeu água? Há quanto tempo ele está ali deitado sem que ninguém o alimente? O que é dito para ele? Esse traste velho que está aqui. Então isso precisa ser considerado também na questão de honrar pai e mãe. Não abandoná-los. Às vezes você tem um pai e uma mãe que você tem que dar comida, e você bota comida volta, você bota comida volta. Mas faz parte. Aquilo não vai ser eterno. Seu pai muito provavelmente vai antes de você. Então cuida com carinho, porque pode ser que seja pouco tempo que você tem ainda com ele. Joana de Ângeles também, trabalhando essa questão do luto, ela diz que muitas vezes, eu disse muitas vezes, não disse sempre, muitas vezes o sentimento de saudade, de desconforto com o luto é porque eu, quando ele estava comigo, não tive paciência. Então eu tratei mal meu pai, eu deixei meu pai sem se alimentar. Aí agora que ele desenganou, ai meu pai. Por quê? Porque às vezes eu não fui o filho que deveria ter sido. Então agora a minha consciência me cobra. Então para que não cobre, já faz logo de uma vez. Então, tratar a pessoa com humanidade. Está velhinho, leva a pessoa para tomar sol, mas lembra de tirar do sol também, porque não põe no sol, não tira. Põe no sol, mas tira do sol. Um sol de Bauru. Vou botar minha mãe para tomar sol meio-dia. 5 horas eu tiro, que é para ela poder armazenar bastante vitamina D. Isso é desumano. Então a gente precisa ter respeito para que cuide das coisas como elas têm que ser. E a lei do trabalho é uma lei muito próxima do 4º mandamento. E quando falamos do 5º mandamento, que é essa relação do homem com o Criador, com os seus pais, a lei de sociedade que fala dos laços de família é a que mais trata da questão do ambiente familiar. É o único dos mandamentos que tem promessa, gente. Honrarás teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra, que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Eu fico vendo gente, eu queria tanto da transição planetária ficar. Eu não queria migrar, eu não queria ir para outro planeta, eu queria ficar. O que eu faço? Honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Quer ficar, meu filho? Cuida bem do seu pai, cuida bem da sua mãe, mas ele não merece, mas você merece um lugar melhor, para você, não é por ele, por você. Porque se você devolver na mesma moeda, de repente você vai embora, junto com ele. Ser filho dele lá em Plutão. Então, para a gente não ter esse problema, a gente precisa aprender a respeitar as pessoas. O nosso tempo acabou, mas a tábua não. Então, não passa. Na segunda tábua da lei, na segunda tábua, estão só os mandamentos da relação do homem com o próximo. E muitas pessoas acham que esses mandamentos foram postos assim, bota o mandamento tal aí, agora se eu pensar aqui, bota o mandamento tal. Não é. Os mandamentos, eles estão num degradê. Eles estão numa gradação decrescente de responsabilidade. Então, o primeiro mandamento da segunda tábua, da segunda Urá, que trata das relações do homem com o seu próximo, a primeira coisa que seria o ato mais grave que eu posso cometer contra meu próximo é matar. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Não é isso, Milena? Matar alguém. Sexto mandamento da lei de Deus: não matarás. Não matarás. Porque é o primeiro, é o mais grave que tem. E esse matar não é só matar fisicamente a pessoa. É quando você também destrói a pessoa. Quando você cancela a pessoa na rede social. Já viram cancelamento? Rede social.
Isso é matar também, que a pessoa fica sem vida, né? Destrói a vida da outra. Então, não matarás. A gente mata quando a gente destrói nas pessoas também a esperança, destrói a alegria, isso também é matar. A vizinha vem assim com a filha e diz: olha, Dona Maria, a minha filha vai casar semana que vem, o vestido dela já ficou pronto, olha como está lindo, e a bichinha naquele vestido que ela nunca mais vai conseguir entrar ali, toda apertadinha, aquele vestido miserável, tão apertado, lindo, com aquele rabo de peixe maravilhoso e tal. E a vizinha, olhando para a menina noiva, diz: oh, minha filha, você vai sofrer tanto. Então, isso também é matar. Isso também é matar. Existem várias formas de se matar as pessoas. Mas esse é o mais crítico de todos os mandamentos que a gente pode ter na relação com o próximo. Se eu for na lei moral, qual será o aspecto da lei divina que se aproxima da ideia do não matarás? Lei de destruição. É onde está a questão da morte, do assassínio, da crueldade, de todas as expressões que dizem respeito àquilo que destrói. Então, as conexões entre o sexto mandamento e a lei moral nós vamos encontrar na lei de destruição, que é o sexto mandamento. Aí nós temos o sétimo mandamento, que seria a segunda coisa mais grave que nós poderíamos fazer com alguém abaixo de matar. O que eu posso fazer que seja terrível com alguém, mas que não mata, mas realmente deixa a pessoa acabada? Não mata, mas maltrata. Não adulterarás, porque destrói a pessoa. Se nós soubéssemos o estrago que a gente faz no coração de alguém que nos ama quando nós atraímos, a gente não fazia. Porque arrebenta a pessoa de vez. Arrebenta. Então, não matarás é um mandamento ligado à morte. E o não adulterarás é um mandamento ligado à morte do amor. A morte da confiança. A morte da relação saudável. E o mandamento aí vai colocar para nós a necessidade de nós termos um respeito efetivo com as questões da nossa sexualidade, dos nossos aspectos, das nossas relações no campo do afeto. Isso é muito importante. É fundamental que a gente atente para isso. Só que a gente não adultera só quando a gente trai a pessoa que a gente ama. Mas a gente adultera quando a gente faz outras coisas. Eu vou contar uma história do meu pai para vocês. Meu pai, quando criança, morava numa fazenda que ficava de um lado do rio e a cidade ficava do outro lado. E o pai dele criava vacas. Então meu pai tirava o leite de manhã e tinha que atravessar o rio para levar o leite para vender na cidade. Então meu pai, ainda garoto, tirava o leite, botava no balde, botava na canoa, remava com aquela canoa para atravessar o rio, chegava na cidade, vendia o leite, pegava o dinheiro e trazia de volta para casa. Todo mundo entendeu? Um dia, meu pai chegou todo quebrado em casa. O balde vazio, todo machucado, sem nenhum tostão, bateram nele, foi a pior coisa. Por quê? Porque o meu avô disse para ele o seguinte: olha, cada remada que você der, você pega uma cuia de água e joga no leite, que ele tem que render. Então meu pai ia remando e jogando água, remando, jogando água, e sempre deu certo. Ele sempre chegou lá, vendia o leitinhozinho dele ralo e voltava para casa, estava tudo certo. Um dia, vendendo o leite, quando ele tirou o litro, caiu um peixe. Um peixinho.
mas ele apanhou, tomaram todo o dinheiro dele, bateram, voltou para casa sem nada. Não preciso dizer que meu avô bateu ele de volta. Então, adulterar também é quando a gente adultera as coisas. Muda o peso da balança, vende 1 quilo, mas bota só 900 gramas, engana o cliente. Quando nós arrumamos o 4 do boletim para um 9, quando arruma o 4 do boletim, dá um jeitinho para ele virar 9, quando nós, por algum motivo, também adulteramos no nosso trabalho profissional, batendo ponto que não deve bater, pedindo para a colega bater, fazendo tramóias no nosso... Isso também é adultério, gente. Tudo aquilo que falseia a verdade é uma forma de adulterar. E a questão do adultério colocado por Moisés é exatamente essa questão do respeito da relação que eu tenho com outra pessoa, de respeitar o relacionamento que eu tenho que manter com a pessoa que eu escolhi para ser fiel. E a lei moral que vai tratar sobre a questão da sexualidade, das nossas relações no campo da reprodução, é a lei de reprodução. Ali você vai encontrar esse tipo de situação. Então aqui eu tenho matar, adulterar, e depois eu tenho um outro mandamento, o 8º mandamento, que não é matar, também não é adulterar, mas é também grave: não roubar, não roubarás. Em que você vai e tira do outro aquilo que o outro tem. Eu vou lá, pego lá, achei bonito, eu vou pegar para mim. Eu vou lá e tiro, eu vou roubar da pessoa. Pouco importa se é roubado, se é furtado. Não estou preocupado aqui com o Código Penal, Milena. Não estou preocupado. Tá? Pode ser o artigo 155, pode ser o artigo 153. 155, 157. Muito bem. Então, quando nós estamos com esses problemas de pegar o que é do outro, nós estamos infringindo um mandamento do não roubar. Mas a gente não rouba só coisas materiais não, tá? A gente também rouba coisas que não são materiais. A gente rouba ideia, né? A pessoa conta, eu gostei dessa ideia, aí quando você vê a pessoa montou o negócio, você, cara, estou pensando em montar esse negócio, acho que vai dar dinheiro. Quando vê, o cara montou, ele roubou a ideia. Hoje não existe mais isso, mas na minha época tinha, hoje não tem mais, que era roubar namorado. Ninguém rouba mais, mas isso existia. Hoje rouba mais o marido acho que rouba mais do que o namorado. Mas a gente rouba dos outros ideia, rouba. Qual é a diferença do roubar a paz e matar a paz dos outros? Porque quando eu mato e não fica para ninguém. Roubar a paz é botar para mim e tira do outro. Eu estou muito bem, mas o outro está totalmente desesperado, mas eu estou ótimo. Isso é roubar a paz das pessoas. Roubar a esperança. Eu posso matar a esperança quando eu mato lá e não fico com nada, e posso roubar a esperança do outro quando eu tiro dele e passo para mim. Quando eu me aproprio do que é do outro para mim, eu estou num processo de pegar para mim o que pertence ao outro, porque eu não me conformo com o desequilíbrio que as coisas têm. Tem uma pessoa que é mais rica, mas ele é mais rico, não, ele tem que ser igual a mim, eu vou tirar o que é dele. Eu me acho no direito de tomar aquilo que pertence ao outro. Quando eu faço esse tipo de movimento, eu estou, na verdade, quebrando uma lei, e a lei natural que mais vai se aproximar dessas questões é a chamada lei de igualdade, porque a lei de igualdade trabalha num certo tópico dela as questões sobre a igualdade da riqueza, as desigualdades da riqueza e da pobreza, por que elas existem e o mecanismo que se tem, e que isso não nos dá direito de ir tomar o que é do outro, porque se o outro tem eu não tenho, então o que é do outro, o que é meu está na mão do outro, eu vou lá e vou pegar. Na leitura da doutrina espírita, isso não é legítimo. Então não cabe esse tipo de situação. E se a gente bem percebeu, matar é pior do que adulterar, e adulterar é pior do que roubar.
todos esses 3 mandamentos são mandamentos da relação daquilo que o homem faz. A gente faz uma ação quando mata, faz uma ação quando adultera e executa uma ação quando rouba. Então, são 3 mandamentos ligados com a ação da criatura, o ato da criatura de violentar o outro. Quando a gente vai para o 9º mandamento, já não é mais ato, já são palavras, não é mais atos. O 9º mandamento diz: não apresentarás falso testemunho contra teu próximo. Em síntese, não mente, fala a verdade. Reparem que aqui não é mais ato, agora já é palavras. Não é mais ato, são palavras, em que eu vou olhar para o outro e eu não vou mentir sobre ele, não vou tentar criar falsas verdades sobre ele. Eu vou entender o outro e vou viver com o outro sem que eu corrompa aquilo que é certo, sem que eu invente uma coisa que não existe. Eu tenho que ser justo. Isso existiu? Existiu. Então não fale o que não existiu. Não minta sobre o que não é verdade. Seja justo nas coisas que estão colocadas. Jesus diria mais tarde: falai apenas sim, sim, não, não. Sim porque é sim, não porque é não. Esse é o mandamento, é você falar as coisas que são. Não mente. Não faz coisa errada com a tua palavra. Não crie coisas que não são verdadeiras, não faça isso, porque todas as vezes que nós fazemos esse tipo de comportamento, nós estamos corrompendo o que é justo, nós estamos quebrando a justiça das coisas, e nós temos uma lei moral, que é a última das leis morais, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Não quebre isso. Não quebre a justiça, não quebre a lei de amor, não quebre a lei de amparar aquele que está frágil. Então, se uma coisa aconteceu, seja justo no que aconteceu, seja o seu falar sim, sim e não, não. Não prestarás falso testemunho contra teu próximo, não vai mentir nem para aliviar e nem para acusar, você vai ser justo. Fez, não fez, não fez, mas que nós sejamos corretos em relação a isso. Então, o 9º mandamento, ele está ligado à lei de justiça, amor e caridade. E o 10º mandamento da lei de Deus, que muitas vezes as pessoas acham que é outro, tem muita gente que acha que o 9º mandamento é não cobiçarás a mulher do próximo, e o 10º é não cobiçarás as coisas do próximo. Não é verdade. O 10º mandamento é tudo junto, tá? O 10º mandamento é não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do próximo, o servo do próximo, o jumento do próximo. Que casa, mulher, jumento, servo, é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Nessa época não se fazia diferença, até porque não tem o marido da próxima, não tem lá, só tem a mulher do próximo, o marido da próxima, mas ninguém pode ser também tão rígido, só tem a mulher do próximo. Não infringir o mandamento, não é por aí. O mais importante mandamento é o verbo que está colocado, não cobiçarás. Mas já não está o mandamento não roubar lá em cima? O que faz o mandamento cobiçar dentro de uma tábua que já mandou não roubar? Se não roubou, tranquilamente não cobiçou. Não é verdade. Porque o roubar é ato, o cobiçar é pensamento. Se ninguém percebeu, os 5 mandamentos da segunda tábua são atos, palavras e pensamentos. Atos, matar, adulterar, roubar. Palavras, um falso testemunho, pensamento, a cobiça. Porque na cobiça, é só cobiça.
Só olha, mas não roubou, mas cobiçou. Cobiçou. A cobiça não é que você diga assim: puxa, mas o fulano tem um carro bonito, eu vou trabalhar e vou ter um carro igual ao dele. Isso não é cobiça. A cobiça é quando diz: olha, eu nem tenho, miserável tenho. Tomara que quebre, tomara que bata. Isso é cobiça. Então a cobiça é não aceitar que o outro possa ter aquilo que eu não tenho. A cobiça, na verdade, é a relação nossa com a lei divina, que trata de uma questão muito importante das leis, que fala sobre a necessidade de nós entendermos como as coisas são, que está contido na lei de conservação. Que a lei de conservação, ela vai nos entregar a compreensão do direito de propriedade, que as coisas pertencem a cada um. E o direito de propriedade é o direito de propriedade, que eu não posso, porque o outro tem eu não tenho, achar que ele não tem direito de ter porque eu não tenho. Isso desenvolve a cobiça. A nossa capacidade deve ser aquela de viver respeitando as condições naturais que a vida nos oferece. Dessa forma, os mandamentos da lei de Moisés, eles encontram uma conexão com as 10 leis morais. Naquela questão 648 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: posso dividir a lei moral nesses 10 aspectos? E enumera: lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, destruição, conservação, liberdade, progresso, sociedade, etc., igualdade, justiça, amor e caridade. E os espíritos respondem: essa é a divisão de Moisés, né? Só que eles não dizem por que é a divisão de Moisés. Essa questão ela vai para o Livro dos Espíritos e ela não é tratada mais à frente. Mas a gente pode identificar que os mandamentos estão todos conectados com aspectos diferentes dessa mesma lei divina. Só que isso não é o mais importante, gente. O mais importante não são essas conexões. O mais importante é nós vivermos o que esses mandamentos dizem. É isso que importa. A nossa busca simplesmente dos saberes do campo intelectual não resolverão os nossos conflitos emocionais. A grande convocação que a doutrina espírita nos faz é que esses saberes sejam tratados por nós de maneira que as nossas vidas interpretem de forma legítima todos esses mecanismos de crescimento espiritual que a vida nos pede para viver. Não é lógico, Otacílio, não é lógico apenas saber para saber. Porque foi isso que desde o princípio da história nós estamos fazendo com as doutrinas antigas de Krishna, de Buda, de Sócrates, de Platão, procurando subterfúgios para não viver a essência que essas mensagens têm. E hoje, de posse do conhecimento da doutrina espírita, já não nos é mais possível encontrar essas estratégias de fuga do nosso processo de transformação moral. Que nós não encontremos esse tipo de subterfúgio em um período já de transição planetária, mas que encontremos de maneira legítima a nossa necessidade de mudança. E quando se fala de mudança, não é para que as pessoas se transformem em grandes divulgadores do Evangelho, correndo pelo mundo, gritando pelo planeta, não é isso. O que se deseja, na verdade, é que nós sejamos simples na forma de buscar a verdade, que nós descobramos que as maiores virtudes que podemos ter não são no mundo lá fora, mas são dentro de casa. São os exercícios de amor silencioso, onde ninguém nos vê, nas 4 paredes que ninguém nos nota, em que nós cuidamos de um parente, de uma pessoa difícil, temos capacidade de perdoar,
de reconstruir as nossas emoções, o nosso dom de verdadeiramente vivermos o amor, não os aspectos exteriores do formalismo religioso, das formas externas que muitas vezes nós buscamos, mas é aquilo que ninguém percebe, aquilo que ninguém nota, aquilo que é entregue para nós dentro do fundo dos nossos corações, aquilo que nós fazemos e que ninguém nunca viu. O Centro Espírita nunca soube das minhas relações familiares, dos conflitos e do esforço que eu faço para tentar manter a harmonia do meu lar. Pode ser que eu não consiga, tá? Pode ser que eu tente e não consiga, mas o meu papel não é salvar os outros, o meu papel é salvar a mim mesmo, é conseguir vencer a indiferença, vencer o desamor, vencer o ódio. É isso que se quer, é isso que se vai conseguir. Então, todos os conhecimentos que a doutrina espírita nos entrega não são para que a gente saiba, é para que a gente use de maneira legítima nas questões mais pequeninas dos nossos lares, para que a gente consiga dar sentido e razão para tudo aquilo que a gente recebe. E já que a gente falou tanto de judaísmo, hoje falamos tanta coisa dos judeus, queria terminar a minha fala hoje com uma frase que é da Cabala judaica. Cabala judaica, o conhecimento secreto dos judeus. Cabala judaica, analisando o desenvolvimento dos espíritos, processo de evolução das criaturas, tem uma frase extraordinária. Diz a Cabala: as grandes almas não são reconhecidas por realizarem grandes coisas. As grandes almas são conhecidas por colocarem grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Que a gente aprenda a colocar amor nas coisas mais singelas do cotidiano em casa, para dar sentido a tudo aquilo que a gente vem buscar aqui e para que o Espiritismo verdadeiramente liberte as nossas almas. Faça aquilo que nenhuma das revelações anteriores conseguiu fazer: quebrar as nossas algemas e nos tornar homens livres e verdadeiramente felizes. Muito obrigado.